título bastante ambicioso, né? E complexo, né? Os desafios são complexos. Esse desafio de planejar e construir a São Paulo do futuro é um desafio que não é só do poder público. Cada vez mais ele é dos atores da cidade como um todo, onde eu destaco o setor privado, o terceiro setor, as universidades como um fórum de discussão. Esse tema também envolve várias temáticas, né? Não só o desenvolvimento urbano, mas desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, harmonia com o meio ambiente. Mas hoje nós vamos tentar focar mais em desenvolvimento urbano, mesmo esses outros temas estarem todos entrelaçados nessa discussão. Um dado importante nesse desafio, né, é que São Paulo, a demografia indica que São Paulo deve crescer até 2040, populacionalmente. E depois ela deve passar por uma estabilização, né? O desafio que é um desafio gasto, todo mundo que vive em São Paulo conhece, mas talvez seja um desafio persistente, né? São Paulo tem uma forma urbana desequilibrada, né? As oportunidades estão concentradas no que a gente chama de centro corporativo metropolitano, alguns chamam de centro expandido, e grande parte da população mora nas áreas mais periféricas da cidade. Isso cria uma dinâmica muito ruim, né? Que eu não vou gastar o tempo falando, mas esse movimento pendular diário penaliza, né, muita gente e é muito perverso, né? Nós temos, acho que, a última oportunidade, até 2040, para tentar melhorar a forma urbana por meio da localização mais adequada de moradias e de emprego. Obviamente, o crescimento populacional gera necessidade por residências, por comércios. Agora, onde pode ocorrer esse desenvolvimento imobiliário é regrado pela legislação urbanística, né? Está aqui a nossa secretária, e os promotores imobiliários atendem essa demanda, atuando, né? E eu tenho que dizer, né, que eu nunca vi uma indústria tão engenhosa como a indústria imobiliária, de produção imobiliária em São Paulo. Jorge, eu acho que, dadas as regras, vocês produzem, né? E produzem muito, né? Com engenhosidade. Mas, então, isso acontece, né? Agora, o que regra um pouco isso? Obviamente, nós temos zoneamento, que regra o desenvolvimento imobiliário incremental da cidade, as operações urbanas e, agora, mais recentemente, os planos de intervenção urbana. Se a gente olhar esse mapa, né? Ali estão as áreas em que, nessa macro-área de estruturação metropolitana, que se imagina, né, que esses instrumentos de operação urbana e PIO possam, então, ser propostos e redesenvolver essas áreas, e também tem os eixos de estruturação e transformação urbana, onde se quer se concentrar ao longo do sistema de transporte. Esse aqui tem recebido a maior parte dos empreendimentos. Vou apresentar alguns dados rapidamente, né, que faz as duas perguntas. A oferta, qual é a oferta de áreas que nós temos para acomodar esses empreendimentos até 2040? Foi feito aqui, com a ajuda dos alunos da escola, uma simulação, né, do que se pode transformar em cada lugar, né? Então, isso é um programa que atua como se fosse o empreendedor imobiliário, né? Ele tira os terrenos que ele não pode transformar, ele olha para em geral, 3 pavimentos residencial, 1 a 3 pavimentos não residencial, as zonas que ele pode fazer, e ele escolhe os terrenos para incorporar, né? Isso foi feito de uma forma um pouco automatizada. Isso aqui é uma região, por exemplo, entre a Lapa e o Brás, quando eu uso o que pode transformar o não residencial até 3 pavimentos, o que seria transformável. Então, é uma maneira de quantificar o que você pode transformar na cidade. E aqui, se a gente fizer isso para a cidade como um todo, né, a gente vai ver, isso aqui, essa escala de cores mostra quanto por cento dos lotes são transformáveis em cada distrito. E a gente vê, infelizmente, que o que você pode mais facilmente transformar está na área em que você não quer colocar gente, né? Você não quer colocar gente, não quer colocar outros empreendimentos.
No centro expandido, ou no centro corporativo metropolitano, está mais clarinho, que é mais difícil de transformar. Mudando a escala, olhando para o centro corporativo metropolitano, a gente vê mais ou menos ainda quais são os distritos que você pode transformar mais. Então, aqui, esse é um dado de oferta, né? Onde você pode acomodar o crescimento. Aqui foi selecionado algumas áreas de transformação que poderiam ser de interesse, né? E foi feito o inverso, né? Essas áreas, se elas fossem transformadas, atingindo densidades desejadas de emprego e de população, quantas pessoas seriam necessárias para transformar essas áreas? Então, eu peguei duas para dar exemplo aqui. O Pio Central necessita de 206 mil pessoas e ele vai consumir uma área de 1.460.000 metros quadrados, né? Então, e se eu pegar um outro recorte lá para Brás, que vai dar lá para o Brás, 245 mil. E aqui está a oferta, né? A gente vê que essa transformação cabe na oferta, né? A oferta ali é 4 milhões e ali 2 milhões de metros quadrados. Mas o que eu queria chamar a atenção é que uma dessas áreas consome um monte de gente para transformar, né? Consome um monte de gente. E se a gente quer escolher algumas áreas para transformar, a gente tem que ter mecanismos para induzir a transformação, porque senão vai se pulverizar a transformação e a gente não vai melhorar a forma urbana. Não consegue melhorar a forma urbana porque o desenvolvimento se pulveriza, né? Então, vamos dizer, somando essas duas áreas apenas, dá 500 mil habitantes. Agora, o crescimento previsto depende da fonte que você olha, né? Até 2040 vai de 600 mil a 1 milhão. Obviamente tem déficit habitacional, tem migração interna, tem outros vetores, né? Mas a gente vê que se a gente não escolher bem onde a gente quer transformar, a gente não vai conseguir transformar muitas áreas na cidade. Quando a gente pensa na transformação de áreas específicas, né, a gente vai ver que tem uma competição muito grande, né? Essas áreas competem com os eixos, competem com o desenvolvimento imobiliário vertical em toda a cidade e com o desenvolvimento imobiliário horizontal. Então, você tem que criar diferenciais certos, né, que a gente vai poder aqui talvez elaborar um pouco para concentrar o desenvolvimento em algumas áreas e realmente melhorar essa forma urbana. Qual é o diferencial que usualmente é usado? É o coeficiente de aproveitamento, né, o que foi usado nos eixos e funcionou. Mas não é em todo lugar que ele funciona, né? Você pegar a área central da cidade, só o coeficiente de aproveitamento não tem funcionado. Ele ficou aí, coeficientes generosos, por 3 décadas, e muito pouco ocorreu no centro. Agora está ocorrendo um pouco mais, mas muito pouco ocorreu. Então, vamos dizer, tem a questão de que, por exemplo, além do coeficiente, você precisa, talvez, de fazer projeto urbano e fazer atividades complementares. São Paulo se tornou uma cidade de serviços, né? Além de se tornar uma cidade de serviços, 80% do PIB é serviços, ela se transformou uma cidade de serviços também da nova economia. Se a gente olha a população de São Paulo em relação ao Brasil, é 6%. A massa salarial em serviços, comparada com o Brasil, é 15%. E na hora que a gente olha para serviços intensivos em conhecimento, é da faixa de 30%. Essa aqui é a nossa galinha de ovos de ouro. Isso que tem sustentado a dinâmica econômica de São Paulo recente. Mas, para você manter isso aqui, é difícil pensar que você vai manter se você não equaciona desafios urbanos. Por quê? Você precisa de atrair talento e precisa de ter uma cidade competitiva. Na hora que você tem problemas urbanos e de mobilidade, dificilmente você vai manter isso, que hoje é o grande diferencial de São Paulo. Aqui é a ideia, né? São Paulo precisa de ter uma estratégia de desenvolvimento urbano, escolher as áreas e criar os diferenciais ou não, né? Ou a gente deixa isso mais solto, né? É uma questão, né? E se a gente deve aproveitar esse último crescimento que nós vamos ter até 2040, para tentar melhorar a forma urbana da cidade, distribuir melhor. Então, eu fiz esse esquenta, isso aqui é um esquenta só. Agora nós vamos ter os nossos convidados aqui. Eu queria chamar, então, a arquiteta Elizabeth França para compor aqui essa mesa.
e também queria chamar um engenheiro